é a ética do reino de Deus. Jesus ele vem trazendo, juntamente ali com os seus discípulos, naquele momento, uma reflexão, tudo aquilo que do céu ele poderia nos disponibilizar. E aqui nós estamos chegando no finalzinho desse Sermão do Monte, dos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, que somos nós, hoje. Nós que abraçamos a fé cristã, que nos dizemos cristãos, precisamos estudar com muito afinco o Sermão do Monte, para que nós consigamos refletir no comportamento que nós precisamos ter aqui nesse tempo. E nessa parte aqui do Sermão do Monte, Jesus ele vem sendo um pouco mais incisivo, mais duro até, mas muito real. E é uma advertência que nós precisamos observar com muito cuidado. Eu gostaria de trazer uma breve reflexão. Antes de chegar aqui, ele fala a respeito da porta estreita. E tem todo um encaixe. Eu acho que Jesus, ele, tenho certeza, né? Ele era tão sábio que ele vai colocando as coisas como se fosse um quebra-cabeça. Vai numa linha, um sentido. Ele chegar a falar aqui a respeito dos falsos profetas, dos falsos discípulos, depois de falar da porta estreita. E tem todo sentido porque uma das maneiras de nós conseguirmos enxergar também o falso profeta, o falso discípulo, é que ele vai tentar alargar essa porta. Ele vai tentar alargar essa porta com um relativismo. Ele vai tentar alargar essa porta tentando nos convencer que não há dificuldade em ser um cristão. Pelo contrário, é muito difícil ser cristão por causa da nossa natureza. E nós não precisamos tornar a porta mais estreita. Nós só precisamos mantê-la estreita. E hoje, principalmente nesse tempo contemporâneo, a gente percebe que há um esforço muito grande por parte de muitos líderes em tornar essa porta larga, tornar o evangelho fácil, a caminhada atrativa. E isso é um engano. Isso é uma ação de um falso líder, de um falso profeta, que vai tentar nos colocar numa condição elevada. Por isso do antropocentrismo, por isso do humanismo, por isso da busca em trazer aos ouvidos aquilo que é agradável. É por isso que em muitos lugares não se pregam mais sobre a justiça de Deus, sobre o inferno. Não se pregam mais sobre as verdades que são basilares para a nossa fé cristã, porque isso vai afastar as pessoas. Isso vai incomodar os ouvintes. E isso é um falso evangelho. A porta, ela continua sendo estreita, sempre será estreita. Interessante porque, sabendo disso, ele vem logo depois avisando de uma cautela que nós precisamos ter com os falsos, justamente nesse sentido de você pode servir a Cristo da sua forma e da sua maneira. Não, a gente tem que servir a Cristo da maneira que ele ensinou e ensinou aqui. De Mateus capítulo 5 até aqui. De como é o cidadão do alto céu, de como nós devemos tratar o nosso próximo, de como nós devemos amar aqueles que nos oprimem, de como nós devemos nos comportar aqui, de como nós devemos julgar as circunstâncias. Ele ensinou tudo isso. É fácil? Não é fácil. Mas é necessário, é preciso, para que consigamos entrar nessa porta estreita. Porque o reino de Deus, os céus, serão para poucos. E temos que entender isso. E ele entra agora aqui, na questão do nosso texto dessa noite, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E precisamos nos acautelar de fato, porque aparentemente eles até trazem uma mensagem bíblica, até trazem um contexto, até trazem uma situação, mas eles são lobos no sentido de, eles não querem que nós enxerguemos o que de fato é verdade.
da exigência do padrão de Jesus, daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Eles trazem um contexto em que você é o centro de tudo, em que o que importa somos nós, de que nós somos grandes, de que nós somos alguma coisa, e não somos. Isso para nós, nesse tempo, é maravilhoso. Que você é um gigante, que você é grande, que você vai arrebentar, que você vai vencer. Nossa, é isso que eu quero ouvir. Olha como eu vivo uma realidade difícil. É engano. Porque o Evangelho de Cristo não tem essa pegada, podemos dizer assim, de querer colocar o homem em algum lugar. Ele traz Cristo como centro, como alvo, como exemplo a ser seguido. Então esses falsos, eles vão trazer justamente isso e tá aos montes aí. E, infelizmente, acredito que são a maioria do que nós conseguimos observar da realidade que podemos chamar cristã, é um horror. Cristo está sendo colocado de lado. Eles vão disfarçados em ovelhas. E quando eu gosto do termo são lobos roubadores, porque eles não só roubam o teu dinheiro, não. Eles roubam de você a capacidade de você buscar a Deus em sinceridade. Eles roubam a comunhão tua com Deus. Eles roubam a tua identidade com Deus. Eles roubam a tua entrada na porta estreita. Nós achamos que estamos por cima da carne seca, mas na verdade nós estamos distantes do Senhor. E é por isso que nós precisamos ter cautela. É por isso que precisamos ficar muito em advertência com aquilo que ouvimos, aonde frequentamos, de quem é. Porque é o que ele vai dizer aqui. Não é difícil detectar o falso. Não é difícil detectar o impostor. Você vai conhecê-lo pelos seus frutos. E que é fruto? Todo mundo, todos os comentaristas, estudiosos, acadêmicos, apologetas, eles são unânimes, os bons, são unânimes em enxergar fruto como doutrina, prática de vida. Você vai ver a prática de vida daquela pessoa, a visão de mundo daquela pessoa, como aquela pessoa se comporta no mundo, aí você vai detectar. E é interessante que você precisa dar tempo. Observa essa pessoa, dele tempo, para que ele vai se manifestar. O fruto vai aparecer, dele tempo, mas vai. O grande problema é que nós não nos acautelamos e o fruto fica evidente, a gente não consegue enxergar. Talvez porque esse lobo roubador já conseguiu nos enredar ao seu lado, pode ser. Mas a palavra de Deus é que tem que fincar no nosso coração isso. Você precisa ficar advertido, acautelado, olhando com cautela, porque ele vai se manifestar. E a gente vê isso quando eu dizia da questão do que se relativiza. Hoje tem liderança se reunindo para cultuar o Senhor, para beber cerveja e fumar charuto. E tá tudo... Não, é legal. É religiosidade. Se você acha que você não pensa igual, você é um religioso ao extremo, porque está vendo problema nisso aí. A gente vai vendo as pessoas começam trazendo uma mensagem, poxa, é de Deus, daqui a pouco começam a colocar de manguinhas para fora, dizendo que você pode fazer tudo, o importante é amar, o importante é você ter uma visão um pouco mais conservadora disso ou daquilo. É engano. São os frutos. E nós vamos ver aqui na própria palavra de Deus, tendo em vista o que é a porta estreita, que nós não temos que ser um religioso. Como é que eu sei que eu sou um religioso? Um beato ou alguma coisa assim? Quando essa minha religiosidade atrapalha as minhas relações. Eu me torno um chato, que ninguém quer ficar perto de mim. Ou que eu acho, ou me coloco num patamar acima das pessoas, que as pessoas estão abaixo de mim, isso é um problema. Agora, tudo aquilo em que me coloca numa condição de crescer em virtude, de me separar para Deus, não é religiosidade. É o caminho difícil da porta estreita. E você vai conhecer o fruto. Você vê alguém querendo alargar a porta. Você vê alguém dando permissibilidades àquilo que é contrário à palavra de Deus. É um falso profeta que está ali.
Pelo fruto você vai conhecer, porque não tem como ele produzir outra coisa. E aqui também está um ponto interessante. Ele vai dizer: olha, esse falso profeta, você não pode colher uva dos pinheiros, você não pode uma árvore boa dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto bom. Pelo fruto você o conhecerá. É fato. Mas como diz um pregador bíblico, que o falso profeta é o castigo para o falso cristão, porque eles se retroalimentam. Os desejos ruins de um é o mesmo desejo ruim de outro. São tudo fruta, tudo árvore má. Que vem a Deus buscando os seus próprios interesses. Vem a Deus para resolver a sua causa. Não consegue compreender que nós estamos aqui na busca de ser parecido com Deus, de ser parecido com Cristo, de entrar na porta estreita, de ser diferença nessa terra. É isso aqui. Pelo fruto você vai conhecê-los. Porque essa árvore ruim, essa árvore má, era colocada e jogada no fogo, ponto. E eu falo aqui, agora, porque na verdade a pregação seria do 21 para baixo, não tinha que trazer antes, porque eu queria trazer a porta estreita. Esse falso profeta, o que ele vai gerar? Falso discípulo. E é por isso que nós temos que acautelar. Você está lá ouvindo um falso profeta, você vai ser um falso discípulo, porque a doutrina prática de vida dele vai corromper também você. Ou vai impedir que você entre na virtude e que você seja resgatado e redimido pelo Senhor. Ele é um roubador. Ele está roubando a fé genuína da sua vida. Ele está roubando de você a possibilidade de conhecer e ser conhecido por Deus. Então a gente não pode simplesmente adentrar algum lugar. Observe o lugar. Tenha cautela em filtrar o lugar. Filtrar as pessoas. Olhar, deixa eu ver que fruto vai sair dali. Porque quem do impuro vai tirar o puro? Ninguém. Aquele papinho de que não, é a pessoa com Deus, não é a pessoa com Deus nada, irmão. Esse é um roubador que vai produzir em você uma visão errada de Deus, do mundo. E nós vamos estar achando que estamos por cima, que Deus está com a gente, mas nós não estamos. Se eu olhar daqui para trás, o sermão do monte, eu vou me enxergar longe. E se eu olhar aqui, eu já vou me enxergar também. Porque estou lá, cautelai-vos. Ele traz esse primeiro montante, o falso profeta, o falso líder, o falso mestre, aquele que está ensinando o que Deus não quer que ensine, aquele que está colocando uma intenção corrupta em tudo aquilo que ele faz. E ele vai trazer isso porque é muito fácil você ver um diabo com um tridente, rangendo o dente, te esfaqueando. Ele não vai vir assim. Ele vai vir como um anjo de luz, fazendo milagres, revelando CPF, trazendo a palavra de Deus na mão, pregando no púlpito. Mas no fundo, o fruto dele é corrupção. O fruto dele não tem nada a ver com mudanças. Tem a ver com a tua permanência, a tua adesão, o teu dinheiro ou aquilo que você tem para produzir. Aí eu viro um falso discípulo também. E Jesus é claro aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que é um problema, entende? Ele traz uma narrativa de olha a visão de mundo, olha a doutrina na prática, olha o fruto. E o que isso vai gerar no final? A mesma porta que é estreita para você entrar, é a mesma porta que se fecha na nossa cara, para que nós não entremos de forma nenhuma. E interessante que esse Senhor e Senhor é alguém que tem devoção. Alguém que está chegando, alguém que me diz Senhor, Senhor, é alguém que sabe que eu sou o Filho de Deus. É alguém que sabe que eu sou o Salvador do mundo. É alguém que tem uma vida religiosa. Nós vemos isso hoje, é muito bonito lá na rede social, postar lá uma fotinha com café com Deus, será que é? Um negocinho é muito maravilhoso, legal. Todo mundo faz isso. E aí tu vê a pessoa de manhã postando café com Deus e de noite o jantar com o diabo. Você vê. Isso é fruto
fruto de quê? De uma porta que se escancarou. Do evangelho da facilidade. Que nós podemos entrar de qualquer maneira e ficar de qualquer maneira. Olha Jesus falando aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Haverá uma filtragem na parte dele. Haverá um lugar para os verdadeiros e um destino para os falsos. Então não é o fato de estarmos na igreja, não é o fato de nós pregarmos, não é o fato de nós louvarmos, não é o fato de estarmos aqui. Isso não quer dizer muita coisa. Eu posso dizer Senhor, 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 mas não vou entrar. E ele vai dizer o porquê. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Que vontade é essa? 1 Tessalonicenses 4:3. E essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aleluia. É tudo que ele pregou no Sermão do Monte. De como nós devemos ser como seres humanos, as virtudes que nós temos que angariar, como nós precisamos parecer com Jesus. É por isso que nós não podemos aceitar seguir o que é falso. A vontade de Deus é a nossa santificação. Não é o que se alarga, é o que se estreita. A cada dia ser mais santo, a cada dia ser mais seleto, a cada dia ser mais distinto, a cada dia ser mais parecido com Jesus. Aleluia. É isso aqui, essa é a vontade do Pai. Então não é só pregar, não é só falar, não é só... É aí que nós temos que nos avaliar. A minha caminhada na fé com Cristo Jesus, a minha caminhada cristã, ela tem produzido em mim santificação. Louvado seja o Senhor. Continua. Agora simplesmente fazemos parte de um grupo, simplesmente entramos numa igreja e a nossa percepção do mundo não muda, a nossa conduta não muda, a nossa estrutura não muda, a nossa visão não muda. Não há reino dos céus. Não é aquele que me diz Senhor, Senhor. Não é aquele que posta um versículozinho. Não é aquele que diz eu estou na igreja, estou pregando, não é que está pregando aqui. Não é. É aquele que está se santificando. E é bonito isso, porque, olha só, isso aqui é uma visão dos falsos discípulos. Eu quero que você consiga se enxergar aqui, você consiga perceber aqui, porque talvez nós estamos entrando nesse engano, por aquilo que se é produzido. Volto a dizer, o homem é o centro, o homem que é grande, o homem que pode fazer, o homem é independente. E é isso que é isso. Jesus ele é o máximo. Porque é basicamente isso que nós vamos ver aqui. Senhor, olha as palavras. Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Senhor, nós não curamos em seu nome? Senhor, nós não expulsamos muitos demônios em seu nome? Olha, essa pessoa está se vangloriando daquilo que ela fez. Ela está chegando diante de Jesus, falando assim: Senhor, eu expulsei demônio, eu não curei no teu nome, eu não fiz em teu nome isso. Ela está se colocando diante dele os seus feitos, que são trapos de imundícia. O que na verdade nós deveríamos falar assim: Senhor, obrigado pela tua graça, porque pela tua graça eu fiz isso, pela tua graça eu fiz aquilo, pela tua graça eu sobrevivi, pela tua misericórdia eu fiquei vivo. Não é aquilo que eu fiz, o mensageiro não é maior do que a mensagem. Aleluia. Pelo contrário, ele some a mensagem que aparece. Não é o que eu fiz, deixei de fazer, é o Senhor quem fez. Você diz para a enxada que você capinou: olha que enxada, olha como é que eu fiz. Não, o trabalho é que foi feito por quem fez. Quem fez? O Senhor, e não homem algum. Mas o falso discípulo vai colocar em pauta os seus feitos e os seus méritos. Nós não fizemos isso em seu nome? Nós não expelimos demônios em seu nome? Porque estava num lugar. Olha o perigo. Achando que estava servindo o Deus verdadeiro, fazendo a obra, mas no final das contas era tudo engano.
Então Deus não estava em nada daquilo que fora feito. Até porque o serviço é fruto da santificação. Você encontra a beleza que é Cristo Jesus, a graça estendida. Você não consegue conter isso só para você. Aí você quer espalhar isso para o mundo. O que nós vemos hoje é o contrário. O serviço é a prioridade. Porque as pessoas se orgulham daquilo que elas fazem. Porque é assim que é anunciado que você é, que você é, que você é. E é o quê? Nós não somos nada. Então não fazemos porque somos. Nós fazemos porque a graça de Deus nos alcançou. Bom, o bem que eu quero para mim, eu professo e propago ele. E não que eu seja algo, ou que eu seja especial, ou qualquer um de nós sejamos especiais. Especial é o Senhor que morreu na cruz. Grandioso é o Senhor que tirou-nos lá do lago, que nos tirou lá do fundo do poço. Precioso é o Senhor que não nos deixou perecer. Então não será palavras de altivez ou orgulho. Não, profetizando que eu não fiz nada, Senhor, comparado ao teu sacrifício. E é essa característica do que é falso, entende? Então não podemos aqui se preocupar com o que o outro vai gostar. Temos que pregar a palavra. Aleluia. Na sua essência. Eu, pelo contrário, eu fico muito feliz quando eu ouço que tem gente que não gostou do que eu preguei. Eu glorifico. Estou no caminho certo. Porque você não pode vir para a igreja para ser afagado. Você tem que vir para ser confrontado. Para que Deus possa nos esfregar aqui, ó. Não vai entrar de qualquer jeito no meu reino. Só se fizer a minha vontade. Não é a tua vontade, não é a vontade do pastor, não é a vontade da igreja, não é a vontade de ninguém. Só vai entrar aqui se fizer a minha vontade. E qual é a tua vontade, Senhor? A santificação, que você pareça comigo. Aí você entra. E meus irmãos, palavra de Jesus. Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, não fizemos milagres. E às vezes o homem hoje ele é muito surpreendido com o milagre. Meus irmãos, ele está dizendo aqui que nem sempre a fonte dos milagres é ele. Nem sempre a fonte que está saindo cura, que está saindo expulsão de demônio, que está saindo alguma coisa é ele. Nem sempre é. E a gente tem na Bíblia relatos de o outro lado maquiar tudo isso. As pessoas estão deslumbradas, porque é isso que é. Mas ele está falando, não é, o olhar não é para isso. O olhar é para a tua mudança. O olhar é para a tua transformação. É isso que você tem que olhar. Não importa se dá cambalhota, mas está mudando, está santificando, está parecendo com Jesus. É esse o resultado final. Porque esse é o motivo para o qual nós iremos entrar lá. Senão não entra. E ele vai fechando dizendo o seguinte: então lhes direi explicitamente, não é dando volta, não é, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Imagina você, meu amado irmão, 30 anos na caminhada, 40 anos na caminhada e ser surpreendido quando ele falar assim: olha, nunca te conheci. Esse conheci é no termo de reconhecer. Aí tem tudo a ver com o que é a vontade do Pai. Sem a qual que é a santificação, ninguém verá o Senhor. Ele não vai se ele não se vê em mim, se ele não se vê em você, não tem acesso. Eu nunca te reconheci, porque tu não parece comigo. Eu nunca te reconheci, tu não pensou o que você fizesse. Eu nunca te reconheci, olha a tua visão de mundo, a tua conduta, olha a tua mente. E assim, explicitamente, é nunca. Mas por que nunca? Mas nenhum momento eu te conheci? Não, nunca conheci. Porque o dia que conhecer muda. O dia que conhecer, ele passa a ter mais de valor do que tudo nessa terra.
O dia que conhecer a nossa entrada, ela sempre será triunfal. Eu vou louvar, eu vou bendizer, não importa o que eu estou passando, eu só quero adorar o Senhor. O dia que conhecer, muda. Não tem egoísmo, mesquinhez, vaidade, a carnalidade. O dia que conhecer, quer cada vez mais conhecer, cada vez mais parecer, cada vez mais agradar. Esse falso nunca. Porque qual foi o atrativo? As benfeitorias. Qual foi o atrativo? Que ia vencer, que ia arrebentar, que tudo ia dar certo, que é um gigante é você, que você vai bombar. Isso, o atrativo da pessoa entrar é aquilo que ela pode ganhar. Mas quem consegue conhecer não quer ganhar nada, porque já ganhou. Há 2000 anos atrás na cruz, só quer votar, devotar, render. Não importa o tamanho, não importam as dores, não importam os problemas, não importa nada. O que importa é fazer a vontade e agradar o Pai. Explicitamente, nunca os conheci. E termina dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem é que pratica a iniquidade? Quem não está buscando santidade, são antagônicos. É a mão contrária. Ele não está dizendo aqui perfeitos. Ele não está dizendo aqui pessoas completas e plenas. Ele está dizendo aqui pessoas que estão buscando virtudes, que estão buscando se santificar, que estão buscando parecer. Enquanto estiverem aqui, vão buscar, porque nós somos caídos, nossa natureza é terrível. E é o que Deus quer ver em nós. Ele não está só o perfeito, não, é o que está fazendo, que está se mexendo, nem que for um tiquinho, mas está. Porque entendeu quem é, eu sei quem sou. Se eu não buscar cá, eu vou na contramão, e aqui está o final. O que adianta a gente pregar, louvar, fazer parte de uma comunidade de fé e num mundo de iniquidade? Como é que está pensando no mundo, gente? A gente vive pensando na nossa carnalidade, vive pensando no qual é o proveito. Até porque é isso que está sendo ensinado. É isso que é muito bom ouvir. As pregações se resumem a isso hoje. A como você vai fazer para ter uma vida melhor. Vida melhor na glória. Vida melhor, ser reconhecido por Ele. Eu te reconheço. Consigo me ver em você. Passou dores, passou tristezas, passou labutas, passou guerras. Mas valorizou muito mais a mim do que tudo isso. É o que a gente precisa compreender nesse tempo. Volto a dizer, se nós não formos cautelosos, se nós não formos prudentes, e não produzirmos esse fruto bom, que é essa visão que se transforma pela vontade do Pai, que é a nossa santificação, nós não vamos conseguir. Temos que nos ver, nos situar e ao redor também. O que está sendo? Qual o final daquele fruto? É o relativismo. Isso implica na gente o seguinte: você como eu, como todos nós como cristãos, precisamos ser muito seletivos e muito cautelosos em tudo, entende? Não estou aqui jamais você religioso e imaturo. A gente tem que ser maduro, e maduro para poder distinguir. Se eu enxergar que isso aqui é válido para mim viver com a minha família, qual vai ser o impacto disso? Os filhos vão se perder nesse relativismo? Minha família vai ruir nesse relativismo? Então eu não quero não. Estão vendo como seja coisa insignificante, mas nem todo mundo é maduro para lidar bem. Vai lidar bem com isso? Não vai lidar bem, então vou excluir. Poxa, você é religioso, porque você não quer beber socialmente, por exemplo. O que isso pode impactar na minha família a médio, curto e longo prazo? Hoje as pessoas estão fazendo questão de sentar à mesa com várias garrafas de vinho, de cerveja, de cachaça, seja o que for, dizer:
cheio do Espírito é você ter moderação. Você vai beber tudo isso aqui, só não vai ficar doidão. Mas será que o filho dele vai conseguir lidar com isso? Será que a mulher dele vai conseguir? Será que ele, com o tempo, vai conseguir lidar com isso? Será que hoje montar um culto de homem, a gente se reunir aqui com mesa, botar cerveja, fumar charuto, vai ser produtivo a nossa fé? Dizendo nós não somos, nós somos maduros, achando que isso aqui é legal, que não tem nada a ver com isso é menino. É essas portas que se abrem, esses cadeados que se abrem, que arruinam vidas. E a gente precisa, como cristão, pesar. Se isso aqui vai trazer problema para o meu filho, para mim, para minha casa, mesmo que eu ache que consiga moderar, eu prefiro me abster. Prefiro fugir, porque isso tem destruído muitas pessoas. Você não pode flertar com aquilo que é destrutivo. Como diz o ditado popular, você não cutuca a onça com vara curta. Então temos que tomar muito cuidado, principalmente nesse tempo de rede social. Tem muita liderança aí relativizando, mostrando até dentro de um texto, mas fora do seu contexto, que a Bíblia não esquenta por isso, que a Bíblia não diz nada contra, que está tudo certo e liberado, que quem fala é que é menino, que são beatos, religiosos. Não. Busque virtude. Hoje o ser humano está muito preocupado se ele pode beber ou deixar de beber, mas ele não está preocupado se ele quer ser santo ou não. Ele não está preocupado com as virtudes que Jesus falou aqui. Se o teu inimigo te bate na face, você consegue virar no sentido disso? Você consegue amar aquele que te aborrece? Porque amar quem nos ama, que Jesus disse aqui no seu sermão, os publicanos, os pecadores fazem o mesmo. Você, como cristão, precisa amar. Eu consigo fazer um bom julgamento? Eu consigo me colocar no lugar do outro? O bem que eu quero para mim, eu consigo querer desejar para o outro também? Eu consigo enxergar a trave no meu olho, ao invés de apontar no argueiro que está no meu irmão? Eu consigo viver essa virtude? É essa que tem que ser a nossa preocupação, as virtudes, porque é isso que transforma. A nossa incoerência, ela deturpa mentes. Poxa, está dizendo que pode isso aqui, está fazendo o contrário de lá, assim falar, assim proceder. Estamos falando do reino. Quem vai entrar? Quem faz a vontade do meu Pai. Quem se santifica. Eu não consigo ver Jesus numa situação assim. Num culto, ele sentado na mesa com o irmão Xarope bebendo cerveja. Eu não consigo enxergar. Me desculpe. Ah, porque você é religioso, fanático. Eu não consigo. Que proveito isso tem? Em que isso ajudou alguém na vida? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje está largado. Muita coisa que a igreja ela era a guardiã, hoje ela perdeu. As pessoas no seu 50º casamento, as pessoas vivendo absolutamente, os jovens se entregam à sexualidade e a igreja calada, pelo contrário, dizendo: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Pregar a verdade como ela é. Então, seja cauteloso, porque senão vai passar os tempos, os anos. Já pensou? Senhor, eu estava lá, mas eu nunca te conheci. Ele não está falando assim, você nunca me conheceu. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu nunca te conheci. Mas como é que Deus não conhece? Eu senti Deus não. A palavra reconheço você. Eu não me vejo em você. Não tem nada de mim em você. Mesmo você ter expulsado o demônio, você ter curado o enfermo, mesmo você ter feito tudo que você falou que fez. Você fez isso por sua própria conta. Mas não porque eu estava aí. Temos que ter muito cuidado, gente. Então seja cauteloso. Não dê voz a um falso profeta, para que você não seja um falso discípulo. Eu falo isso muito aqui e vou sempre dizer. Toda vez que seja eu, seja qualquer pessoa que abrir a Bíblia aqui, não fica nessa de estou tranquilo, estou favorável, não. Seja como os bereanos. Deixa eu ver se ele está falando o que é a Bíblia. Deixa eu ver se essa doutrina é condizente com as escrituras. Deixa eu ver se isso está condizente com a porta estreita. Porque o dia que eu chegar aqui dizendo que você pode
tomar charuto, fumar charuto e tomar cerveja, se embriagar até cair, não passe mais por essas portas. Porque se você aceitar essa ideia que eu estou dizendo, você vai fechar a porta estreita para você também. Eu não quero chegar no final e ouvir isso aqui. Eu quero chegar no final e ouvir: vinde benditos de meu Pai, para o Deus eterno, porque você é meu. Então, meus irmãos, abra os teus olhos. Tá difícil, viu? Hoje, o que se vê, o que se monta, tudo muito bonito, estruturado, tudo muito carnal, tudo muito humano, tudo muito antropocêntrico. Aí você vê as canções que as pessoas entram em êxtase. É sempre assim: foi livramento, fui eu te guardando, foi isso, para aquele pessoal, aleluia. Você, eu e você, visitei o compositor de madrugada. Tudo você, tudo para você, tudo para te exaltar. Qual o final? Quem tem que ser exaltado é o Senhor. Amém. Pense nisso. Glória a Deus. Porque é o nosso destino que está em jogo, tá? A árvore má tira e joga no fogo. Aí João vai dizer: a árvore boa, ele corta para que dê mais fruto. E esse fruto vai permanecer. Porque não é a árvore em si que é importante, mas é a videira na qual ela está enxertada. É Jesus. Não é o que fazemos ou o que deixamos de fazer. É a graça que nos alcançou. Amém? Oremos. Precioso Deus e Pai, te louvamos.